Nelson de Sá, nosso colunista diretamente da China, se soma à nossa conversa aqui. Quando a gente fala que o mundo todo estava ouvindo esse discurso do Trump, a gente estava falando mesmo, hein, Nelson? Queria ouvir sua análise também, inclusive saber um pouco como está repercutindo aí do outro lado do mundo, diretamente da China. Boa tarde. Boa noite. Boa noite, perdão, Enfim, esqueço do fuso, Nelson. Boa noite. boa noite. Obviamente, enfim, há uma tensão muito grande em relação havia uma expectativa muito grande em relação ao que o Trump viria a falar. Ainda não há, obviamente, nenhuma repercussão. A gente está perto da meia-noite aqui e mesmo o noticiário está, enfim, evitando tocar no assunto de imediato. Até porque a China ainda não é, digamos, não é neste momento o centro da atenção ali. É mais o choque entre Estados Unidos e União Europeia, Estados Unidos e Europa. Então, eu acredito que a China assiste, digamos, de camarote. Repercutiu muito aqui e, obviamente, imagino pelo mundo todo, o discurso feito horas antes pelo primeiro-ministro do Canadá. Ele estava aqui, ficou aqui alguns dias, fez uma série de acordos, fez uma série de discursos e fez um discurso especialmente crítico aos Estados Unidos, ainda que sem mencionar, mas afirmando realmente o início de um novo momento para a história das relações entre os países, a partir do que foi feito especialmente em relação ao Canadá, mas de tudo que o Trump tem feito, os Estados Unidos têm feito, não só no continente, mas no hemisfério, mas por todo o mundo. Então, enfim, o que se tem aqui, em geral, é uma tentativa de dizer que a China não vai seguir os passos dos Estados Unidos, ela não aceita essa divisão do mundo em três grandes potências, ela vê de maneira diferente, ela não acredita que ela busca, ou ela afirma que ela não busca hegemonia nem regional, ela busca, enfim, sistema multi, em que, enfim, não haja hegemonia nem regional, nem única em todo o mundo, questiona seguidamente os Estados Unidos pelo que fez na Venezuela, pelo que ameaça na Groenlândia, enfim, essa é basicamente esse é basicamente o quadro visto aqui de Pequim. Inclusive, a gente teve uma repercussão, Josias. Perdão, você quer perguntar para o Nelson? Por favor. Eu ia só aproveitar para a gente rodar o trecho do Canadá. Favor. Perdão, Josias, te interromper, só para a gente ter esse recorte aqui, inclusive da referência que o Nelson trouxe para a gente, com o Trump hoje no discurso dele, inclusive criticando o primeiro-ministro canadense, dizendo que o Canadá existe graças aos Estados Unidos e aumentando o tom nesse embate. Vamos ouvir. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Com recado direto, né, Josias? Diga lá. É verdade. Não, eu queria perguntar ao Nelson, a impressão que se tem é que sempre que o Trump desce o porrete tarifário dele num país, num pedaço do mapa do mundo, a China aparece com anestésico. A China se aproveita, por assim dizer, dessa estratégia belicosa do Donald Trump, né? Evidentemente, os negócios da China na Europa são muito pujantes, mas há algum sintoma, algum sinal de que os chineses pretendem aproveitar essa animosidade do Trump, agora maior do que antes, em relação à Europa, para expandir os seus negócios ali, expandir os seus interesses? Enfim, eu não sei se é algo deliberado, mas o fato é que o primeiro-ministro do Canadá veio, está para chegar o primeiro-ministro do Reino Unido, em seguida o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler alemão. Obviamente, o que está se buscando, pelo menos da parte desses países em relação à China, é um contrapeso, uma tentativa de equilibrar um pouco as pressões por parte dos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista econômico. Enfim, o acordo de tarifário, ao que tudo indica,
foi pelo menos suspenso, né, o acordo entre os Estados Unidos e a União Europeia. Isso tende a tornar a posição europeia mais, enfim, distante dos Estados Unidos. Eu acredito que, mesmo com esse pequeno recuo que o Trump fez hoje, que não vai usar, enfim, não vai ser uma ação militar para ter a Groenlândia, enfim, ele pode mudar de posição daqui a 2 semanas, ele pode, por qualquer razão, ter isso. E ele é o que, enfim, todo mundo sempre fala, é que ele só respeita quem reage, né? Quem recua, quem aceita o que ele impõe, ele acaba pisando ainda mais. No caso do primeiro-ministro do Canadá, acho que é bem claro isso. O Canadá, além da China, quer dizer, a China obviamente foi a que deu a resposta mais agressiva na guerra tarifária, mas o Canadá também, ele resistiu e a vinda, na verdade, do primeiro-ministro do Canadá para cá foi relativa ainda aos conflitos da guerra tarifária. Ou seja, é algo que, enfim, o Canadá foi um pouco um dos poucos países, uma das potências médias, como se diz, que conseguiram enfrentar os Estados Unidos, inclusive mais do que o Brasil. O Brasil também enfrentou de alguma maneira os Estados Unidos, mas foi mais retórico do que realmente por ações, né? Nelson, É Josias muito Sakamoto. interessante isso. Só uma observação muito rápida, né, a propósito Claro. do que o Nelson nos diz. Hoje, essa estratégia do Trump mostrou que a diversificação comercial, que sempre foi algo conveniente para os países, se tornou agora um imperativo, né? Não convém a nenhum país manter relações privilegiadas com os Estados Unidos, por exemplo. É, a Europa percebeu isso com um atraso de 25 anos ao consolidar, ao firmar, assinar no último final de semana o acordo, finalmente, entre a União Europeia e o Mercosul, né? Porque eles perceberam, olha, não convém essa dependência atávica aos Estados Unidos se mostra muito precária quando você tem um personagem de pendores imperiais como o Donald Trump, né? Do mesmo modo, o Canadá, que tem ainda uma dependência grande em relação aos Estados Unidos, uma dependência econômica, e agora está buscando novas parcerias com a China, com a própria Europa, né? Então, esse detalhe deve ser realçado, porque isso vem em prejuízo até dos Estados Unidos. O Trump já se verificou que a estratégia dele é prejudicial aos Estados Unidos, mas fica muito evidente porque a China se aproveita de todas as maneiras. Como disse no início, sempre que o Trump aparece com o porrete, a China aparece com o anestésico. Falou, olha, os Estados Unidos estão criando problemas, então temos aqui a solução. Então ele vai abrindo espaço. Ao contrário do que imagina de impor dificuldades à China, ele está, na verdade, impulsionando os negócios chineses. A gente vai para mais um rápido intervalo, pessoal, mas a gente segue com a análise aqui com o Nelson agora no intervalo. Seguindo aqui pelo YouTube, Nelson, acho muito curioso quando o Josias traz essa análise, queria até ter mais uma resposta sua sobre, porque muito se fala da China estar sendo, de certa forma, um adulto na sala dentro dessa nova realidade geopolítica. O que você traz aqui de comentário em resposta a Josias? Então, tem inclusive esse meme, né, que é, enfim, a China não faz nada e vence. Ela não se move enfim, Trump se debate, a própria União Europeia se debate e ela vence. De certa maneira, as coisas estão caindo no colo da China porque os conflitos estão ficando um pouco, enfim, agressivos demais, um pouco e levando os países a buscarem alguma estabilidade. E a China enfim, é um local de maior estabilidade, sobretudo econômica. Então, tende a ter esse resultado, sim. E, obviamente, eu não acho que seja algo que eles recusem. Eles estão estimulando dentro do possível. Enfim, pelo que eu soube, houve até, por exemplo, pontes, depois que o Mercosul e a União Europeia fecharam um acordo comercial, teria havido mensagens de Pequim dizendo que está na fila para entrar também, que é um acordo com o Mercosul. Na verdade, enfim, uma coisa que eu gostaria de mencionar em relação ao discurso do primeiro-ministro canadense, que eu acho significativo, é que ele fala bastante de potências médias, e cita o Brasil especificamente,
e diz que um dos seus próximos passos é exatamente um acordo comercial, exemplo desse que houve entre a União Europeia e o Mercosul, entre o Canadá e o Mercosul. Ou seja, sobretudo as potências médias estão, digamos, juntando, olhando umas para as outras, buscando reforços. Isso lembrando que daqui a pouquinho menos de um mês, o Lula chega a Nova Delhi para tentar um acordo, pelo menos avançar um pouco mais nas relações comerciais também com esse país, com essa economia que é muito fechada, que é a economia indiana, que é uma das que mais cresce no mundo. Inclusive, eu vou pedir para você ficar mais um pouquinho com a gente. Estamos separando um trecho importante em que o Trump fala da China, mas aproveito para falar com o Sakamoto da outra ponta, entrando um pouco aqui em Rússia, uma vez que a gente viu uma série de menções ao presidente Vladimir Putin, inclusive Trump fazendo referências a conversas importantes. O Putin não faria isso se a gente não tivesse conversado, trazendo aqui um ponto importante também que entrou na pauta, foi a discussão da guerra na Ucrânia e no retorno agora do intervalo. Trazemos em mais detalhes a fala em que ele fala sobre a conclusão e a tentativa de paz por lá. Estamos de volta do nosso intervalo, audiência reunida. Falávamos um pouco mais e ainda vamos falar sobre China nessa discussão toda, nesse jogo, nesse xadrez de Donald Trump, Sakamoto, mas queria te ouvir sobre Rússia, destacando o momento em que Trump falou sobre o acordo de paz entre o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia e o presidente Vladimir Putin da Rússia, ele dizendo, inclusive, que se eles não conseguirem concluir isso, são estúpidos. A gente remonta a vontade de Trump desde o começo de acabar com o conflito no dia seguinte, mas um discurso que fez muitas referências ao Putin também, né? Isso até eu gostaria de, bem antes de mais nada, boa noite para o Nelson, né? Agora, eu adoraria, na verdade, que colocar o Christian Dunker, ou a Vera Iaconelli aqui nessa história, para fazer uma análise psicanalítica desse discurso, né? A gente sente, na verdade, o peso, né, e a referência que o próprio Trump tem com relação ao Putin, né, o tamanho do Putin para o Trump. E o tamanho disso eu digo, inclusive, com relação à referência, né, em relação a respeito. Né? Ele respeita mais o Trump do que o Putin, do que os aliados dele. Os aliados dele ele não respeita. Isso está muito claro. Né? Os Estados Unidos vivem uma relação simbiótica com o México e com o Canadá. Né, da zona de comércio entre eles, existe uma relação de dependência, de proteção, de dependência, de apoio, de acordo. E a forma como trata o Canadá, como a gente bem colocou, e a forma como trata o México, né, é risível, mesmo como trata a Europa. Então, o que acontece é o seguinte, o Putin está presente, o Putin se faz presente como referência. Né? O Trump fez várias ações até agora, só que o Putin fez apenas o que ele quis na questão do conflito com a Ucrânia. O Trump, em vários momentos, deixou claro para o Zelensky que ele ia ter que ceder, o que significa o quê? Ia ter que conceder territórios, Crimeia, ia ter que reconhecer a Crimeia, a região do Donbass, todas aquelas regiões, ele ia ter que reconhecer isso também. Então, o que acontece é o seguinte, o Trump ele aparece de forma silenciosa como um aliado do Putin nesse processo. Esse discurso do Trump tem no Putin um dos maiores vencedores. Né? A forma como ele coloca, o Putin está soltando fogos de artifício, está, como a gente falou, está incentivando esse discurso bélico contra a Europa por parte dos Estados Unidos. Né? A Rússia está deixando claro em artigos do jornal, olha, a Groenlândia tem uma relação colonial com a Dinamarca. Fato, isso é verdade, mas a gente discute depois, é uma outra história que se soma a isso, né? O povo inuit deveria ter direito à autodeterminação, mas não para se transformar no 51º estado norte-americano, nem num protetorado como Porto Rico, Ilhas Guam e por aí vai. Então, o que acontece? A Rússia tem incentivado os Estados Unidos, é muito louco. A Rússia incentiva os Estados Unidos a invadir a Groenlândia, por quê? Porque sabe que isso vai justificar as ações presentes e futuras deles, né, com relação à Ucrânia, com relação ao Báltico. E o Trump segue usando a Rússia como justificativa de necessidade de anexação da Groenlândia. Vocês estão percebendo essa doideira? O Putin, vai lá, Donald, né? Faz isso mesmo. E o Trump fala, não, precisamos fazer isso para garantir a segurança, né? Então é o seguinte, é um grande teatro esse processo também. O Trump quer a Groenlândia,
né? A questão é que, pelo menos neste momento, pelo uso da força, que nem a Rússia fez com a Ucrânia, não vai rolar. E para a gente falar um pouquinho também, Josias, da parte econômica do discurso do Trump, ele demorou um pouco ali a entrar nas questões da Groenlândia. Sakamoto falando aqui de Dunker e Vera Iaconelli no nosso programa. Face aquela referência da internet até do rap do eu, né? Teve um discurso ali, uma boa parte que ficou no eu fiz, eu vou, eu tive, eu conquistei. Queria uma análise sua dos feitos econômicos, de certa forma, que o Trump trouxe ali para dar essa força para o discurso e mais ataques a Jerome Powell, presidente do Fed, que é o Banco Central, de certa forma, dos Estados Unidos. Ele que disse, sugeriu que já escolheu um novo presidente do Fed também ao longo dessa fala, né? O discurso do Trump foi 80% feito de ataques a alvos que ele deveria, ou, em tese, seriam aliados dele, né? E 20% de autoelogios. E em relação aos ataques, é preciso ver qual vai ser a resposta. Os autoelogios, alguns deles, inclusive, são risíveis, né? Ele diz que a inflação foi derrotada nos Estados Unidos e todo mundo sabe que a inflação está acima da meta na economia americana, está convivendo com o problema inflacionário e só não é mais grave. O que há de redução em relação a índice inflacionário se deve ao trabalho do Banco Central, cujo presidente, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central americano, é atacado cotidianamente pelo Trump. O Trump está, inclusive, tentando derrubar o Powell, que, pela legislação americana, tem autonomia no cargo, né? E ele disse novamente que foi fraudada a eleição que resultou na sua derrota, na vitória do Joe Biden, e falou, aliás, disse lá que estava dando um furo mundial, falou que logo aparecerá um processo judicial contra os fraudadores da eleição. Então vem aí mais idiosincrasias do Trump pela frente, né? Ele disse lá, vou dar um furo aqui, vamos processar os fraudadores das eleições nos Estados Unidos. Então ele apresenta dados que não ornam com a realidade. De fato, pelos números divulgados dias atrás pelo Banco Mundial, FMI, a economia mundial e também americana se mostrou mais resiliente, mais resistente do que se imaginava diante das atrocidades tarifárias do Trump. Agora, confundir isso, a resistência da economia, que se deve em parte pela ascensão da inteligência artificial, movimentos de bolsa e tal, atribuir isto a um sucesso do Trump seria um despautério, né? Então, de fato, ele trata o governo dele, um ano esse primeiro ano da sua segunda passagem pela Casa Branca, como um êxito retumbante. E chega a dizer que o americano está satisfeitíssimo, muito contente com ele e com o seu desempenho. E sabemos todos que as pesquisas mostram que a popularidade do Trump está em declínio. Ainda ontem entrevistamos aqui um professor que vive a realidade acadêmica nos Estados Unidos e ele dizia que houve um decréscimo de 10 pontos percentuais na popularidade do Trump, que está hoje oscilando ali entre 35% e 40%, e é uma popularidade muito baixa, inclusive comparada com a de antecessores no mesmo período, no primeiro ano de gestão. Então, de fato, ele apresentou dados, Natália, que não resistem a uma aferição, que não ornam com os fatos. Agora, esse é o Donald Trump. Ele foi ali, se o discurso foi feito 80% de ataques e 20% de autoelogios, ele foi 100% feito de Donald Trump. O Trump foi absolutamente leal ao seu estilo nesse discurso que fez em Davos. E disso resultou um discurso em que ele mistura autoelogios a ataques, e agora estamos aí na dependência de saber o que resultará dessa última investida do Trump, né? E vamos saber amanhã, vai ter a reunião lá em Bruxelas, dos líderes da Europa, vamos saber se eles vão dar ou não uma resposta à altura. Mas em relação à economia doméstica, ele fez ali as declarações que sempre faz e nem sempre elas ornam com os fatos, Natália.
E nas declarações internacionais ainda, Nelson, para a gente encerrar aqui nossa conversa, estava puxando o trecho em que Trump fala justamente sobre os Estados Unidos estar liderando o mercado de inteligência artificial, dizendo ali que faz questão de reforçar que está à frente da China nesse momento. Ele diz, abre aspas, estamos liderando o mundo em IA por muito, nós estamos liderando a China por muito e acho que o presidente Xi Jinping respeita o que estamos fazendo, em parte porque permite que as grandes empresas construíssem suas próprias capacidades elétricas, eles estão construindo as suas próprias plantas, segue com algumas críticas também, dizendo, inclusive, que as iniciativas de transição energética com utilização de fontes renováveis no alvo aqui dos ataques, que o Sakamoto chegou a comentar com a gente também. Trump citou a situação de países da Europa que, segundo ele, produzem hoje 22% menos energia que em 2017. Ainda disse que a China, apesar de produzir materiais para usinas eólicas, não usam essa fonte limpa de energia, mas sim carvão. Mais pontos que a gente precisa trazer para análise aqui, até para rebater, mas queria te ouvir sobre essas falas também antes de encerrar, Nelson. Sim, bom, é um pouco o consenso que os Estados Unidos estão, sim, um pouco à frente da China em inteligência artificial, em modelos de inteligência artificial, mas que a China está agora nos calcanhares, realmente, enfim, com investimento em modelos de código aberto, a China avançou muito, e avançou muito em relação aos outros mercados do mundo fora dos Estados Unidos, que são os mercados que consomem modelos de inteligência artificial e outros instrumentos de inteligência artificial de custo mais baixo. E é isso que a China tem a oferecer nesse momento, e isso está fazendo com que ela, enfim, realmente coloque uma concorrência mais próxima aos Estados Unidos. Enfim, a gente tem notícias sobre isso quase diariamente aqui, e isso vale também, quer dizer, o outro ponto, o ponto que ele menciona sobre energia é importante porque esse é o grande limitador nos Estados Unidos, do que eu acompanho, pelo menos de relatórios e noticiário, aponta que, enfim, os Estados Unidos estão construindo data centers numa velocidade que a capacidade elétrica que o país tem para oferecer não está à altura. E a resposta do Trump é essa, que as próprias empresas que estão construindo os data centers garantem que vão produzir a eletricidade para mantê-los. Esse é um pouco o discurso de disco riscado dele, ele sempre repete isso, mas, enfim, não é o que se lê em outras fontes. Então, aqui, enfim, a ideia é que está chegando no limite realmente de oferta de energia para data centers, que são, enfim, esses centros onde se processa inteligência artificial que consomem eletricidade em alto, enfim, muito acima do que há hoje disponível. O que a China fez, de fato, ela investiu em energia renovável, eólica, solar, hidrelétrica, mas também em carvão. A grande questão aí é que a China investe em carvão, e não é pouco, em energia de carvão, mas como reserva. Exatamente porque a energia renovável, de vento, solar, enfim, não é garantida. É preciso ter uma reserva para as indústrias, para garantir, caso haja algum rompimento por questões enfim, do ambiente, de chuva, enfim, qualquer coisa desse gênero, ela tem uma reserva que garanta a produção. Então, o investimento em carvão na China continua e não é pequeno, e, na verdade, é a energia mais garantida que a China tem, porque é ela que própria que produz o carvão. Então, tem esse lado. Ao mesmo tempo que a China está diminuindo, está aumentando muito o consumo, a oferta e o consumo de energia renovável, está produzindo bastante novas usinas de carvão, enfim, continua investindo em carvão. Mas aí, pelo menos essa explicação dada, a explicação aceita pelos especialistas, inclusive europeus, é que isso é uma garantia, exatamente porque energia renovável, como o próprio Trump vive falando, ela é instável, ela às vezes falha, e para isso você precisa ter a reserva de carvão. E a China, enfim, essa altura é bem claro, pelo menos para mim, é muito conservadora em todos os investimentos, ela não arrisca.
Então, ela investe em energia renovável, mas investe na reserva, duplica a reserva de energia a carvão.